Vamos lá. Então, entre os pontos importantes que eu vejo em várias faculdades é o que? É a bilheteria ligada ao que? Se está ótimo, bom, agradável, ruim. Não tem uma pesquisa catalogada que possa demonstrar os campos estatísticos. É lógico que tem ali um gráfico, ornográfico, né? Que eu falo que tá ligado ao organismo, porque logo existe, logo percebo que eu estou vivo. Mas falta o quê? Maturação ligado ao quê? Ao campo doutoriado entre conselhos, né, que possam haver reajustes econômicos entre professores e professoras, que possam dar valor no campo de irresponsabilidade ou responsabilidade ligado às próprias avaliações que acontecem. Tem avaliações, que são avaliações individuais e tem avaliações grupais. As avaliações individuais são pessoas muitas vezes que entram para fazer pesquisa e colocar como destaque a própria faculdade, não constrangir ela no meio monótono, porque é difícil já um aluno, ele ou eu, como professor em experiência em sala de aula, escola pública ou privada, nos traz um campo demonstrativo e extratos ligados ao que? Aprovações, reprovações, dependências e outros parâmetros com colocados na concepção para reavivar e reestabelecer esses pontos de fortunas que acontecem. É lógico que alguém fala que está fazendo uma pós-graduação, uma faculdade, se for antecedente, eles não estão nem aí. Se for o próprio professor que deu aula para eles, quando era criança ou jovem, para eles ali não vai fazer diferença alguma. Mas para o professor faz, porque ele vai analisar os campos de anotações, os meios de comunicação, os meios de massas. Um ponto importante é o quê? As questões de valorizar um próprio professor entrar na própria faculdade que já está inserida e conhece as grades curriculares e autores que são os vereditos ligados à própria educação física motriz, que vai impulsionar o estilo em resposta. Aonde tem maturidade numa escola pública, também vai ter maturidade numa escola superior, porque você vai saber usar os meios de dinâmicas e artifícios que possam artesanar a palavra dita faculdade, que significa capacidade, ornamento entre a cultura que está em todos os lugares. É lógico que tem faculdades que nós podemos perceber que instituições pequenas ou grandes é assim que começa. Daqui a pouco vai ampliando de novo. Há faculdades muitas vezes que estão à beira da falência. Mas entra alguém ali, registra o seu nome e possa melhorar os campos de índice, de contratações, de propostas, que possam que beneficiar, ser benefício, não Benfica ligado ao Manuel Sérgio Cunha, mas beneficiar algo importante ligado à motricidade humana. O que eu sempre faço feedback à motricidade humana? Porque a questão da motricidade humana é relacionada à minha carreira. Se ela teve ascensão ou não, eu parei. Então vamos lá. Então nessa ascensão entre as carreiras em campo institucional e outros problemas que ocorrem, a universidade está no meio. Entre elas está o que? Carreira, é o antecedentes, a herança histórica, é aonde você mora. Tempos atrás tinha documentários falando de alguns vida de alguns professores, né, que já entrou no ensino superior, já está atuando como professor para pagar a própria faculdade. Era um barracão, era um condomínio, era um morro, e muitas vezes não tinham apoio nem dos próprios traficantes, com todo respeito a eles, né, em questão de confecção e economia, que são bem espertos nessa área e ganham muito dinheiro. Ganharam dinheiro mesmo. Que o meu próprio dinheiro não vem na mão deles, mas que eles ganham muito dinheiro. É melhor pagar ou comprar alguma coisa na farmácia, alguém que possa melhorar, e comprar em algum lugar. Mas é lógico, com todo respeito, eles sabem minha concepção e representação de mundo. Que haja pacificação e esses desafios haja uma lógica entre entretenimento e os campos empresariais. Onde a empresa também o que? A clientela. Eles podem indicar muitas pessoas para a faculdade ou para uma escola ou para uma academia. Nós não podemos negligenciar isso. É lógico que eles têm filhos ou filhas, nos traz panoramas importantes relacionados este a quem. Como é que eu posso relacionar a economia com facção? Como é que eu posso relacionar a família com propriedades, propriações? É lógico, saber se defender entre seus direitos e deveres, fazer anexos, fazer conjuntos de documentos que você pode entregar em alguns lugares, e essa entregabilidade, se não houver retorno, alguém vai investigar de uma coordenação
ligada à educação física. Se não investigar, ela vai ser investigada ou ele vai ser investigado. Se acontecer alguma sentença, algum tipo de malefício. Por quê? O que aconteceu, o que vai acontecer é que eles vão analisar você também, se você não investigou. Se não investigou, porque tem muitas vezes pode ter o quê? A mão curta ligada a essas questões que acontecem diariamente. Tem pessoas que gastam por dia muito dinheiro. Eu não estou falando que não quer gastar. É lógico que quem é o empresário quer que gaste. Mas há filiais, há alianças ligadas a portos, ou seja, que estão colocando hoje aí. Há evidências aí sobre a Polícia Federal em questões de portos ligados a navio, que já pegaram muitas questões ligadas a esses contrabandos, né? Que são relacionados, bandos. Então são pontos que nós falamos de quê? Que a própria educação física, ela está ligada à história naval, navios, por exemplo, Platonov, a Alemanha que veio aqui, não tem como falar sobre navios, guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, 1945, aí por aí vai essas questões. Embora a própria guerra do ser humano é ele mesmo em si mesmo. O que eu quero colocar? Se eu quero abrir uma empresa que tenha só pipa, e onde tem pipa? Onde tem pipa hoje? Tá tendo pouco? Tá tendo pipa ainda, mas tem alguns bairros ainda que estão ascendentes. Mas existe um local para estar fazendo, por causa que o cerol houve essa proibição, que houve até fatalidades. Imagine só, na própria faculdade minha, ou academia, há mortes ali. Como é que vai ficar? Vai ser um carvão vegetariano? Algo vegetal, natural? É natural. Igual um vegetariano. Não, só come comida natural. É natural a morte. As pessoas vão ficar assustadas. Como é que vai colocar o seu filho ou sua filha lá? O indivíduo pode até errar. O indivíduo, nem falar o cidadão não, porque o próprio Palmão fala. Tem o indivíduo e tem o cidadão. Tem o sujeito e o cidadão. Então, são colocações importantes. Quais são as suas antecedências? Quais são as suas grades curriculares? A questão que eu falei é uma vergonha, que eu falei sobre o Boris Casoli, é uma vergonha, é para nós, somente para mim, porque eu sou ser humano. Me ajuda aí, o próprio Datena fala. Então, nos traz pontos importantes, e aqui e agora. Lembra como é que é o nome aqui? E aqui agora lá do SBT? Então, cada um tem uma maneira de expressar como animador cultural também. O animador cultural ainda tem um conceito muito grande de quê? Estereotipos. Você tem que falar, ó, deixa fluir. Pessoal, ó, fui. Ó, veja bem. Ei, pessoal, ó, só alegria. São maneiras que as pessoas vão analisar e lembrar, armazenado no cérebro, e vai liberar nos seus campos de bagagens simbólicas algo como eles eram novos. Hoje estão vivos e mais maduros, com dinheiro, capitais. Tem alguns que passam de carro aí, ó, passam com mobilete, mas cada um buscando o seu estado de sobrevivência. É lógico que alguns vão se destacar, mas que busquem pelo menos a sobrevivência. Alguns podem ter classe A, ou classe B, ou classe C, ou classe D, tipo campeonato A, Série A, Série B, Série C, mas essas seriações que haja uma pacificação. É lógico que onde há pacificação também há guerras. E aonde há guerras também vai haver pacificações. Mas que a predominância seja a pacificação entre artigos e anexos ligados à própria propriedade ligada à Constituição. Nós estamos anexados à Constituição porque ela faz parte da nossa história. Desde 88. Esses anexos, é lógico que ninguém vai conseguir fazer tudo. Desde o capítulo do artigo 1 até o último artigo. Vai haver instância, instabilidades e aprendizado. Mudanças mutogênicas entre a pedagogia do momento e a pedagogia do movimento. Coloquei para Santiano no rodapé. Coloquei ali como um meio assim, rapidamente. Só grampo, coloquei, tem um grampo, nem fiz, nem encadernei. Coloquei do modo que eu coloquei ali, só imprimi, só entreguei ela ali para deixar tipo um documento de anexo. Falei assim, ó, se o dia que ela quiser contar história, como aquele Xalita, contar a história de educadores que passou na época da vida dela ali, ela fala. Agora, se não vai fazer nada de diferente, faça o quê? Busque jogue no lixo. Joga no lixo e traz o quê? Vitória para todos que não querem estudar. Um papel com uma folha e que um próprio autor, um professor, se ela me dá, eu guardo. Ela sabe disso. Se não precisar de qualquer... Se ela colocasse o telefone dela ali, ó, ia ficar ligando. Ó,
Por favor, me ajuda aí, ó. Mais uma morte de um professor de educação física, ajuda aí.